Fala pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de futebol. Essa é a aula de número 40. Eu sou o André, professor de futebol da Secretaria Municipal de Esportes de Ubatuba. E a aula de hoje é sobre jogadores estrangeiros que marcaram época, que fizeram história no futebol brasileiro. E vamos aproveitar e conhecer um pouco do país de origem desses jogadores e fazer uma viagem virtual. Sim, vamos fazer uma viagem virtual através das nossas aulas de futebol. E assim como na aula anterior, a aula de hoje é sobre jogadores uruguaios que fizeram história no futebol brasileiro e uma viagem virtual ao Uruguai. Aqui atrás, como vocês podem ver, uma imagem da capital do Uruguai, a cidade de Montevidéu. Olha que legal. Muito bem. Vocês sabem que o Uruguai é um país muito importante para a história do futebol. Porque a primeira Copa do Mundo foi realizada no Uruguai no ano de 1930, há 90 anos atrás. Esse país que é apaixonado por futebol, tem um povo apaixonado por futebol. E olha que legal. Olha, gente, é uma viagem no tempo. Essa imagem aqui atrás é de uma partida em 1930, na primeira Copa do Mundo realizada no Uruguai. É uma imagem do Estádio Centenário, esse estádio que foi construído para a Copa de 1930. Olha que legal, casa cheia, estádio lotado. Que foto histórica, é uma viagem no tempo. E vamos ver uma foto do Estádio Centenário hoje em dia, lá em Montevidéu, no Uruguai. Olha que interessante. Então, esse estádio histórico, que foi construído, como eu disse, para a primeira Copa do Mundo, realizada em 1930. E como vimos na aula anterior, o Uruguai, a capital é Montevidéu, a população do país inteiro é de aproximadamente 3 milhões e 500 mil pessoas. Quer dizer, um país pequeno. E metade da população do país vive na capital Montevidéu. Quer dizer, muito interessante, porque praticamente a metade da população do país inteiro vive em apenas uma cidade. E aqui em cima de mim, o escudo das equipes do Nacional e do Peñarol, duas equipes muito tradicionais do futebol uruguai e do futebol sul-americano. Equipes antigas, tradicionais, já conquistaram vários títulos. O Peñarol, principalmente, já conquistou muitas Libertadores. Então, vamos ver alguns jogadores uruguaios que marcaram história no futebol brasileiro. O primeiro de hoje é o Hugo de León, esse grande zagueiro que marcou história no Grêmio, clube lá de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. O Hugo de León jogou no Grêmio nos anos de 1981 até 84 e foi campeão brasileiro com o Grêmio em 81 e campeão da Libertadores e campeão mundial em 1983. Dois títulos históricos para a equipe do Grêmio. E o Hugo de León era o capitão desse time histórico, portanto entrou para a história do Grêmio. E aqui no Brasil, Hugo de León jogou também por Corinthians e Santos. Não teve uma passagem tão boa assim por essas equipes, mas no Grêmio é lembrado até hoje, muito querido pela torcida e com certeza está na história do clube. O Hugo de León, grande zagueiro de muita qualidade. Olha ele carregando o troféu do título mundial de 83.
2023. Tá legal. Próximo jogador, o Rodolfo Rodrigues. Aqui em cima de mim. É um goleiro uruguaio que jogou no Santos, ficou marcado na história do Santos também. Jogou no Peixe entre 1984 e 88. Foi campeão paulista em 1984 e ganhou a primeira defesa de placa da história do futebol, porque a gente sabe que gol de placa é normal, alguns jogadores que marcam golaços ganham gol de placa, mas o Rodolfo Rodrigues fez defesas incríveis em uma partida do Santos contra o América de Rio Preto, uma sequência histórica de defesas. Se você quiser, procure no YouTube, Santos e América. E por essas defesas ele ganhou a primeira defesa de placa da história do futebol. E aqui no Brasil jogou também por Lusa e Bahia. Muito bem. O próximo jogador uruguaio, vocês conhecem bem, é o Diego Lugano, que também está na história do São Paulo Futebol Clube. Mais um zagueiro uruguaio que entrou para a história do São Paulo. Foi campeão paulista. A passagem dele no São Paulo foi entre os anos de 2003 e 2006. Foi campeão paulista em 2005, campeão brasileiro em 2006 e campeão da Libertadores e campeão mundial em 2005. Portanto, a torcida gosta muito do Lugano, porque era um jogador de muita raça, muita vibração. Como eu disse na aula anterior, é marca do futebol uruguaio, é marca do jogador uruguaio, a vibração, a garra. São jogadores de muita raça que lutam durante toda a partida, não desistem de nenhuma bola. Então o Lugano caiu nas graças da torcida tricolor. Foi muito marcante a passagem dele, principalmente na campanha aqui da Libertadores e do Mundial. Então o Lugano está na história do São Paulo Futebol Clube. E o próximo jogador de hoje é o Arrascaeta, que atualmente joga pelo Flamengo. Vocês conhecem bem, um jogador de muita qualidade. Ano passado teve um ano brilhante no Flamengo. Mas vamos ver aqui que o Arrascaeta também fez história no Cruzeiro. E olha que interessante, olha que marca impressionante desse jogador. É o jogador uruguaio com mais gols pelo Campeonato Brasileiro. Bom, no Cruzeiro foi campeão mineiro em 2017 e bicampeão da Copa do Brasil em 2017 e 2018. Olha isso, Arrascaeta é o estrangeiro com mais jogos e mais gols marcados pelo Cruzeiro. Então, com certeza está na história do clube. E pelo Flamengo, que é o clube atual do Arrascaeta, foi campeão carioca, brasileiro e da Libertadores em 2019, jogando muita bola, um jogador de muita qualidade. Inclusive, em uma partida válida pelo Campeonato Brasileiro de 2019 contra o Goiás, vencida pelo Flamengo por 6-1, o Arrascaeta marcou 3 gols e deu 2 assistências. Não é brincadeira. E essa transferência do Arrascaeta do Cruzeiro para o Flamengo é a transferência mais cara da história do futebol brasileiro. Então, quer dizer, o Flamengo desembolsou muito dinheiro para tirar o Arrascaeta do Cruzeiro e trazê-lo para o Flamengo. Mas com certeza um grande jogador. E é isso aí. Para terminar a aula de hoje, nossa viagem virtual pelo Uruguai, esse pequeno país, como a gente viu, tanto em território como em população, pequeno,
no tamanho da população, mas no futebol um grande país, um país apaixonado e que tem uma história muito bonita no futebol. E aqui atrás de mim a cidade de Punta del Este, no litoral uruguaio, um destino turístico muito visitado por turistas o ano inteiro. E é isso aí, com essas imagens aqui da bela cidade de Punta del Este. Termino a aula de hoje e o nosso passeio, nossa viagem virtual. Deixe sua curtida, deixe seus comentários, não percam a próxima aula que continuaremos nossa viagem virtual e vamos conhecer um pouco mais a história de jogadores estrangeiros que marcaram época no futebol brasileiro. E é isso aí, inscrevam-se no canal da Secretaria de Esportes de Ubatuba e até a próxima aula.